Fala galera, tudo bem? Estou muito feliz de poder nesse momento apresentar para vocês os 8 passos para ser expert na análise de desempenho no futebol. É um diagnóstico para saber se você está no caminho certo dentro da construção do seu conhecimento, do seu expertise para se tornar um analista de desempenho dentro do futebol ou até mesmo um conhecimento que é pouco difundido dentro do futebol, mas que se você tiver domínio sobre essas áreas que eu vou apresentar aqui, sobre esses 8 passos, com toda certeza você vai alavancar a sua possibilidade, a forma que você vai trabalhar, a forma que você vai desempenhar todo o seu conhecimento dentro do futebol de forma prática, de forma aplicável, seguindo esses 8 passos para ser um expert na análise de desempenho no futebol. É claro que quando a gente entende de análise do desempenho no futebol nas mais diferentes vertentes que ocorrem, seja no treino, seja no jogo, seja individual ou seja coletivo, para qualquer função dentro da comissão técnica do futebol e também na diretoria, com certeza você estará um passo à frente. Então eu quero apresentar, acabou de sair do forno, é muito novo, eu nunca vi isso dentro do futebol, mas estudando no dia a dia eu consegui desenvolver esse diagnóstico para torná-lo um expert dentro da análise de desempenho no futebol. Então vamos lá para conhecer essa ferramenta fantástica. É a roda da análise de desempenho no futebol. Então a gente viu 4 grandes pilares que sustentam esse conhecimento para um analista de desempenho no futebol. O primeiro deles é o planejamento, o segundo é o registro e recolha dos dados, o terceiro a análise dos dados e o quarto a transmissão da informação. E dentro desse planejamento nós temos aí, dentro desse pilar planejamento nós temos 2 vertentes, a vertente das reuniões e a vertente das estratégias. Dentro do pilar registro e recolha dos dados, equipamentos e softwares. Dentro de análise dos dados, os dados quantitativos e dados qualitativos. E quando falamos de transmissão, o último pilar dessa sustentação do conhecimento do analista de desempenho, a transmissão da informação, que seria aí o primeiro item, o treinador e a diretoria e os atletas. Então tudo que envolve essa transmissão de informação para treinador e diretoria, para clube, seleção, seja onde você estiver trabalhando, e para os atletas, como deveremos atuar como analista de desempenho na transmissão da informação de atletas. Então, voltando aí, pensando nesses 4 pilares, essa roda da análise de desempenho no futebol acabou sendo construída. Planejamento, pensando ali nas reuniões com comissão técnica, diretoria, atletas, as estratégias que devem ser utilizadas dentro do planejamento para ter sucesso, no registro e recolha de dados, os equipamentos que estão envolvidos no processo de registro e recolha e softwares adequados ou não para esse registro ou para cada situação que devemos recolher os dados. Análise dos dados, tanto numérica como observacional, e seguindo ali, finalizando a nossa transmissão da informação. Então essa é uma roda de conhecimento, de pilares que sustentam o conhecimento e expertise do analista de desempenho no futebol. Então como que você deve fazer? Seguir esses 8 passos, essas 8 vertentes dentro do expertise, dentro dos segredos dos grandes analistas de desempenho no futebol, para que você possa aí fazer um autodiagnóstico e saber aonde você deve melhorar em cada item desse que está sendo proposto aqui dentro da roda da análise de desempenho. Então como é que funciona esse diagnóstico? O processo é simples, para cada um dos passos responda as perguntas abaixo e com base nelas dê uma nota entre 1 e 10, sinalizando essa nota na sua roda da análise de desempenho. Então eu até aconselho que você imprima aquela roda para que você vá preenchendo a escala de 1 a 10, qual é o nível de conhecimento que você tem
para cada um daqueles itens, e no final a gente vai saber, olhando ali, né, visualmente, quais são os setores ou os pilares que devemos desenvolver, ou os itens dentro dos pilares que devemos desenvolver para poder obter esse grande conhecimento. Então vamos lá, na questão planejamento, você precisa pensar aí nas reuniões. Você consegue reunir-se para planejar a análise de desempenho com a comissão técnica e diretoria? Então pensa e vai dando nota ao terminar essas perguntas, a sua nota de 1 a 10, respondendo essas perguntas, qual é a nota que sinaliza aquele item dentro do pilar planejamento. Então reuniões, como eu falei a primeira pergunta, você consegue reunir-se para planejar a análise de desempenho com a comissão técnica e diretoria? O que você faz para conseguir uma reunião com o treinador e definir os aspectos principais da análise? Então, classificando de 1 a 10, como é que segue isso aí? A diretoria consegue ter claro quais serão as abordagens da análise? Então, nesse processo de planejamento, dentro das reuniões, numa escala de 1 a 10, qual é a nota que você se dá para esse item? Pensando nas estratégias, você consegue planejar as estratégias de análise de desempenho com a comissão técnica e diretoria? O que você fará nos treinos e nos jogos está muito evidente. Então agora você no pilar planejamento responda de 1 a 10 essas perguntas com toda sinceridade, porque isso é um processo de diagnóstico para saber onde você deve melhorar, onde você deve dar ênfase nesse conhecimento para que você se torne um grande expert na análise de desempenho. Passando então do planejamento, pilar planejamento, para registro e recolha dos dados. Com relação aos equipamentos, você tem muito bem definido quais são os equipamentos mais adequados para cada situação de trabalho. Então, para cada situação que você vai trabalhar, você sabe os equipamentos que devem ser utilizados, como devem ser utilizados, configurações desses equipamentos, os equipamentos para treino, para jogo, para apresentações e também para envio das informações são bem definidos e disponíveis. Possui as alternativas ideais para substituição de algum equipamento. Então pensa nisso na questão de equipamento, dá uma nota aí de 1 a 10 dentro da sua classificação. Com relação aos softwares, para atender a logística e demanda de serviços em treinos e jogos, possui o software adequado? Possui domínio real das ferramentas e configurações para atender os quesitos de informações rápidas e transformadoras? Conhece as alternativas gratuitas e pagas para cada objetivo da análise? Então agora, respondendo essas perguntas, você vai ter aí o seu PDF, a roda da análise, né, de desempenho no futebol, para que você preencha isso a escala de 1 a 10, definindo cada item desse. Então a gente viu o pilar planejamento, agora o pilar registro e recolha dos dados, e vamos passar para o pilar análise dos dados. Nas análises quantitativas, né, você consegue analisar os dados quantitativos que foram recolhidos e pré-determinados? Quais metodologias de trabalho desses dados para dar significado ao reporte? Ou seja, o relatório. Você tem muito bem a metodologia de tratamento desses dados. Está claro que cada dado numérico, a frequência desses acontecimentos, dos acontecimentos, pode clarificar as ações ao contexto do jogo. Então, com relação a analisar os dados, então você já planejou, você já registrou e recolheu os dados, agora passou para o processo de análise, pegou esses dados quantitativos, você consegue dar vida a esses dados quantitativos que gerem significado para o treinador, para a equipe, para as análises, para o clube, para a diretoria. E na questão qualitativa, você consegue associar as informações levantadas aos aspectos conceituais definidos previamente? Você consegue dar valor à transformação de dados observacionais para a construção de novos treinos e, consequentemente, novos e melhores jogos? Você possui o conhecimento científico e conceitual necessário para definir os acontecimentos coletivos e processar a informação para uma verdadeira transformação da equipe e do atleta? Então pense nisso no pilar análise de dados, nas questões quantitativas e qualitativas, e vai dar nota de 1 a 10, qual com toda sinceridade a nota que você se dá para este item. Passando para o pilar transmissão da informação, o treinador e diretoria, você consegue realmente transmitir as informações? Transmitir, que eu falo, é levar essa informação, seja através de um relatório escrito, um relatório visual, através da sua fala, alguns itens que você define verbalmente para o treinador e diretoria. Você consegue realmente transmitir as informações que transformam positivamente a qualidade dos novos treinos? A diretoria está sendo capaz de orientar-se a partir das suas informações?
Você encontrou um ponto comum de transmissão da informação adequada para cada momento do seu trabalho, para cada dia a dia que você está em campo, fora do campo, nas reuniões da comissão técnica, tudo aquilo que você precisa transmitir de informação, que seja transformadora, que vai mudar a história do jogo. Qual é a nota que você dá de 1 a 10? E com relação aos atletas, sua abordagem tem sido eficiente ao entendimento dos atletas, aquilo que você explica, aquilo que você envia de informação, aquilo que você transmite de informação ao atleta, tem sido eficiente ao entendimento? Eles estão entendendo realmente aquilo que você passa? Você se sente confortável para abordar um atleta e guiar as informações de forma adequada? O momento de intervenção tem sido claro e objetivo? Então pense nisso, você vai dar uma nota de 1 a 10 no pilar transmissão da informação, tanto para treinador e diretoria como atletas, né, de 1 a 10, e vai definir aí a sua roda da análise de desempenho. Então aqui, mais uma vez para a gente entender, né, estamos dividindo ali, por que 8 passos? Porque são 8 itens que nós avaliamos dentro desses 4 pilares, e a partir daí você vai redesenhar, né, ou desenhar a sua interpretação, né, a sua autoanálise do seu conhecimento para se tornar um expert na análise de desempenho no futebol. Então vamos pensar lá, se eu estivesse fazendo uma avaliação aqui, né, uma demonstração. Então com relação ao planejamento, reuniões, daria lá uma nota, no caso aqui eu dei uma nota ali de 7 para 8, nas questões estratégicas uma nota 2, na questão de equipamentos, uma nota 5, né, ou 4,5 para 5. Na questão de softwares, uma nota 4. Na análise dos dados qualitativos, deu uma nota 7. É só um exemplo, tá? Para a gente entender como ficaria um gráfico aqui depois de um desenho. Na questão dos dados, na análise dos dados quantitativos, aqui uma nota 2. Na questão da transmissão de informação para treinador e diretoria, uma nota 4. E na transmissão de informação, da informação para os atletas, uma nota 7. Então aqui, só como exemplo, como ficaria esse gráfico. Então a gente começa a olhar, nossa, eu preciso melhorar muito a questão do planejamento estratégico dentro do clube, com a diretoria, com o treinador, para que eu possa, dentro desse planejamento, evoluir para o meu registro, que é um passo a passo. São 8 passos. Primeiro lá, uma reunião, né, de planejamento, depois as estratégias, passando para o registro e recolha dos dados. O equipamento tem um domínio menor, mas o software é menor ainda, então preciso desenvolver meu expertise em software, desenvolver meu expertise em equipamentos. Já na leitura da análise dos dados qualitativos eu sou melhor, mas eu preciso melhorar muito na questão dos dados quantitativos e melhorar muito mais a minha relação de transmissão de informação para treinador e diretoria, mas eu já tenho muito bem evoluído e posso melhorar ainda mais a transmissão da informação para atletas. Então essa é basicamente a informação que eu gostaria de apresentar para vocês da roda da análise de desempenho, ou seja, uma autoavaliação do expertise atual seu e daquilo que onde você pode chegar, de onde você está para onde pode chegar. Então é com muita satisfação que apresento para vocês essa ferramenta fantástica e eu espero que vocês utilizem para o engrandecimento realmente dentro da profissão de cada um de vocês. Um grande abraço. Não deixe de abaixar aí o PDF com essas informações. Se você quiser compartilhar com os treinadores, com os assistentes, com as pessoas envolvidas no futebol para fazer essa autoanálise e para ver aonde ele pode melhorar cada vez mais para ajudar o nosso futebol brasileiro a evoluir cada vez mais e conquistar aí patamares melhores, resgatar a nossa grande credibilidade dentro do futebol cada vez de forma mais científica, de forma mais apurada, de forma mais aplicável dentro dos campos, né? Então preencha aí, baixou o seu PDF, vai ter as informações necessárias para evoluir. Um grande abraço e a gente se vê em outras publicações.